Sabe, geralmente, quando a gente pensa em planejamento governamental para o futuro, existe aquela expectativa de uma precisão quase matemática. Uhum. Como se fosse uma engenharia civil, né? Exatamente. Tipo, alguém projeta uma ponte imensa. Aí calcula a tensão dos cabos, o peso exato lá que os pilares conseguem suportar. Levando em conta a força dos ventos, a base, tudo isso. Isso, e a estrutura simplesmente fica de pé. É muito reconfortante porque é algo totalmente calculável. Sim, com certeza. A sociedade tem uma necessidade inerente de ver as coisas categorizadas. Então, se a gente constrói um plano de contingência, queremos acreditar que ele vai funcionar como essa ponte. Uma fundação inabalável. Exato, uma fundação pronta para suportar o peso da realidade quando algo der errado. Mas então, quando damos um passo para dentro do universo da gestão de crises globais de saúde, de repente, toda essa engenharia exata parece desmoronar. Vira um terreno super incerto. Muito nebuloso, né? E é exatamente por essa neblina institucional que a gente vai navegar no nosso mergulho profundo de hoje. Mas olha, antes de entrar nos dados, é fundamental deixar claro para quem nos ouve que o conteúdo a seguir é uma síntese automatizada. Importante avisar. É um material elaborado com o apoio de inteligência artificial. Exato. E o nosso foco hoje exige um tom bem analítico, porque nós vamos debater as conclusões de um artigo científico extremamente revelador. Um artigo que, na verdade, propõe uma mudança de paradigma enorme na forma como os governos se preparam para o pior. O título do estudo é longo, mas é importante citar. O material se chama Comparação Internacional de Políticas Pandêmicas nos Estados Unidos e Japão, : combinação de abordagens de todos os perigos e de perigo único como uma opção realista para a formulação de políticas do Sistema de Gestão de Emergências de Saúde Pública. Um nome de peso. E os responsáveis por essa pesquisa exaustiva são o Kuni Ito e o Shingo Kano. Eles são especialistas ligados à Escola de Pós-Graduação em Ciências de Fronteira da Universidade de Tóquio. E vale ressaltar que esse material não saiu em qualquer lugar. Ele foi publicado no prestigiado Jornal Internacional de Redução de Riscos de Desastres. Uma referência na área. Sob o selo da editora científica Elsevier, agora no ano de 2024. Então, é muito recente. Sim, super atualizado. A nossa missão aqui hoje, de forma bem objetiva, é extrair os pontos cruciais dessa pesquisa para entender, afinal, quais são as melhores estratégias globais para o planejamento contra crises sanitárias. E aproveitando o momento, eu convido quem está acompanhando o nosso canal a seguir a página, curtir o conteúdo. E compartilhar, claro. Isso, compartilhar o material com outras pessoas. Essa é, de longe, a forma mais eficaz de ajudar a difundir informação baseada em evidências sólidas. A disseminação do conhecimento é a primeira linha de defesa da sociedade, né? Principalmente quando o assunto envolve essas estruturas que devem nos proteger em momentos de vulnerabilidade extrema. Com certeza. Bom, o cerne desse artigo científico da Universidade de Tóquio é meio que desconstruir um debate que domina a administração pública há décadas. A famosa disputa entre duas grandes filosofias de gestão de crises. Isso. Vamos destrinchar isso por partes, porque esses conceitos ditam basicamente como o dinheiro dos nossos impostos é gasto na proteção coletiva. Perfeito. De um lado do ringue, a gente tem a abordagem de todos os perigos. A premissa lógica dela é buscar denominadores comuns. O governo tenta construir um sistema único, robusto, com capacidades amplas. Um guarda-chuva gigante, digamos assim. Exato, que sirva para lidar com absolutamente qualquer tipo de ameaça. Pode ser um ataque cibernético, uma tempestade solar ou um surto viral. E esse é o modelo predominante no Ocidente. Para dar uma dimensão melhor, os dados do artigo mostram que cerca de 75% dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico adotam essa estrutura generalista. É a grande maioria. Sim, e os Estados Unidos são o grande garoto propaganda dessa abordagem no mundo. Tá. E no outro extremo metodológico, a gente encontra a abordagem de perigo único, que segue um caminho totalmente oposto. Exatamente o oposto. O foco é criar protocolos, ministérios ou agências altamente específicas e isoladas para cada tipo de desastre que possa acontecer. E o Japão é o estudo de caso perfeito para esse segundo modelo. Muito em função da geografia deles, né? Com certeza.
Historicamente, os japoneses desenvolveram uma excelência incomparável na resposta a desastres ambientais muito específicos. Terremotos, tsunamis, tufões. Faz todo sentido porque um protocolo de evacuação para um tsunami exige ações imediatas que são completamente diferentes daquelas necessárias para um terremoto. Daí vem a necessidade desses planos segregados e hiperfocados. Sim. É como se, fazendo uma analogia aqui, a abordagem americana fosse equivalente a levar um canivete suíço para uma viagem longa. Olha, uma analogia excelente. Né? Porque o canivete suíço-americano não possui a ferramenta mais perfeita para nenhuma tarefa específica. A lâmina é pequena, a chave de fenda é improvisada. Isso. Mas a ideia central é que ele tem um recurso básico para qualquer problema inesperado que surja no meio do caminho. Enquanto isso, o modelo japonês seria como carregar um equipamento de alpinismo super profissional. Com cordas de alta tensão, mosquetões de titânio. Exato. Mas a pessoa só tira isso da mochila quando tem absoluta certeza de que há um paredão de rocha gigantesco pela frente. É altamente especializado. Mas aí que está o problema central que o estudo levanta. O mundo real testou esses dois equipamentos muito recentemente. A crise sanitária global de 2020 escancarou que o canivete suíço generalista deixou os governos na mão quando eles mais precisaram de ferramentas cirúrgicas. Faltou precisão. E, por outro lado, os especialistas com os seus equipamentos super direcionados também sofreram danos imensos. Aí eu pergunto se a teoria dizia que esses modelos eram a vanguarda da segurança, o que exatamente deu errado na prática? É a pergunta de $1 milhão. E os pesquisadores, o Kuni Ito e o Shingo Kano, eles queriam ir bem além daquela retórica política básica. Para acabar com os achismos teóricos, eles decidiram que a única forma de entender essas falhas era criar uma régua empírica. Uma forma de medir de verdade? Exato. Medir no papel e na prática qual planejamento funcionava melhor e onde estavam os buracos institucionais. E como se mede a eficácia de políticas tão complexas? Então, para evitar análises subjetivas, os autores construíram uma nova estrutura analítica. Uma matriz baseada em 32 ações padrão recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Nossa, 32 ações! Sim, e elas cobrem todo o espectro do que um país deveria, em tese, fazer antes e durante uma crise sanitária. É um guia bem completo. E aqui entra um trabalho de mineração de dados gigantesco, né? Porque eles isolaram 20 documentos oficiais de segurança nacional e saúde dos Estados Unidos e cruzaram essa análise com 24 diretrizes governamentais do Japão. Documentação de alto nível. Sim, estamos falando dos decretos e planos de contingência do mais alto nível hierárquico. Aqueles que dizem aos governadores, aos prefeitos e diretores de hospitais exatamente o que fazer. O mapa da mina. Mas olha, lendo a metodologia, eu confesso que me deparei com um detalhe fundamental e até soou como um ponto cego gritante no começo. O recorte de tempo. Isso. Peraí, vamos analisar isso. O estudo utilizou exclusivamente documentos que estavam em vigor apenas até o final do ano de 2019. Isso não significa que eles ignoraram tudo que aprendemos com a pandemia mais recente. Como é possível avaliar a eficácia ignorando as diretrizes criadas durante o maior evento sanitário do século? Olha, a princípio parece mesmo uma omissão terrível. Dá essa impressão. Mas, metodologicamente, foi uma decisão brilhante. Porque avaliar documentos a partir do ano de 2020 não revelaria o planejamento estrutural original dos países. Revelaria apenas o caos. O desespero das instituições tentando apagar um incêndio já descontrolado. Exatamente. O porquê dessa escolha é que usar os marcos legais em vigor até o final de 2019 permitiu aos pesquisadores isolar o nível de base, a fundação pura dos sistemas. Ah, entendi. É a diferença entre inspecionar a solidez de uma casa enquanto o céu está azul, em vez de tentar avaliar a qualidade dos tijolos enquanto um furacão já está arrancando o telhado. Perfeito. Eles queriam ver o que os governos juravam que estava pronto antes do pânico alterar as políticas. E quando aplicaram aquelas 32 métricas da Organização Mundial da Saúde sobre essa fundação, o resultado derrubou um mito gigantesco. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A descoberta central. A pureza metodológica,
A ideia de que o mundo é preto no branco e que um país segue cegamente o seu modelo simplesmente não existe na prática. Não existe mesmo. Os governos são extremamente pragmáticos nas sombras. Como assim? Bom, os Estados Unidos passam a imagem de defenderem fervorosamente a abordagem para todos os perigos, construindo aqueles sistemas genéricos de comando. Contudo, a varredura revelou que 10% da documentação federal americana de segurança estava focada única e exclusivamente no planejamento de pandemias. 10%? 10%. Eles desenvolveram diretrizes muito específicas para incidentes biológicos que operavam em paralelo ao modelo generalista. Quer dizer, eles vendem a ideia do canivete suíço, mas perceberam que agentes infecciosos não se comportam como tornados ou apagões elétricos. Não mesmo. Então, sorrateiramente, eles guardaram uma ferramenta hiper especializada no bolso de trás, longe da vitrine do modelo oficial. Uma pólice de seguro escondida. Tá aí no Japão. A nação super orgulhosa de seus modelos de perigo único também estava trapaceando as próprias regras. O Japão apresentou uma flexibilidade ainda mais curiosa. Nos documentos oficiais japoneses, os pesquisadores encontraram várias diretrizes que cobriam múltiplas ameaças. Cruzando aquelas linhas de segurança que deveriam ser totalmente separadas? Exato. O exemplo prático mais impactante do artigo envolve o plano de ação das equipes de assistência médica em desastres do Japão. Certo. Historicamente, essa estrutura foi erguida com foco total em desastres ambientais destrutivos. O objetivo era o resgate rápido de traumas físicos após abalos sísmicos. Ou seja, uma equipe treinada para lidar com hemorragias, resgates em escombros, logística de evacuação rápida, não para controlar doenças contagiosas. Exatamente. Mas o plano original possuía cláusulas e diretrizes operacionais muito mais amplas do que a regra de perigo único ditaria. Ah, interessante. E a prova de fogo dessa amplitude aconteceu bem no início de 2020, naquele caso emblemático de um enorme navio de cruzeiro que atracou em um porto japonês carregando centenas de passageiros infectados. O famoso caso do cruzeiro. E isso. As autoridades precisaram conter o surto e fornecer assistência médica em um ambiente de alto risco e confinamento. E como a gente imagina, eles não tinham um plano isolado, pronto, específico para navios de cruzeiro com patógenos de rápida disseminação? Lógico que não. E o que eles fizeram? Eles usaram a base das equipes de assistência a desastres ambientais. Nossa! Adaptaram toda aquela triagem de trauma sísmico para estabelecer zonas de quarentena a bordo e coordenar um fluxo de ar isolado. Foi um improviso genial calcado em um documento que secretamente já admitia múltiplos riscos. E essa capacidade de adaptação rápida com certeza salvou vidas incalculáveis, o que prova que a eficácia reside na mistura, né? Nenhum dos países operava um sistema realmente purista. Nenhum. Ambos misturavam conceitos. Tá, então se ambos os países já estão no fundo das gavetas burocráticas, misturando as duas abordagens, o senso comum sugeriria que as ações que eles planejaram realizar no momento da crise seriam as mesmas, certo? É o que a gente esperaria. Afinal, se as metodologias se cruzam, os resultados finais deveriam ser parecidos. No entanto, quando o estudo cruzou aquelas 32 ações padrão e separou o que era focado em preparação a longo prazo e o que era focado em resposta imediata, os pesquisadores encontraram nações operando em planetas completamente diferentes. Os perfis institucionais são quase opostos. Ao cruzar as métricas, ficou super evidente que os Estados Unidos têm uma cobertura muito mais focada na preparação, aquela etapa de antes da crise bater. A documentação americana é incrivelmente rica no que tange ao preparo estrutural. A varredura encontrou um volume massivo de diretrizes sobre pesquisa, diagnóstico clínico. O desenvolvimento de vacinas. Isso, o foco financeiro e estratégico deles é a criação de rotas para desenvolver vacinas de forma rápida, além de investir pesadíssimo no armazenamento de equipamentos de proteção em reservas estratégicas nacionais. Tudo voltado para uma logística de longo prazo. Trazendo para uma imagem mental mais clara para quem ouve, é como se um país estivesse construindo laboratórios de ponta e estocando suprimentos em imensos galpões para um futuro sombrio. Exatamente isso. A defesa deles é o acúmulo e o avanço tecnológico prévio. E o lado japonês?
O que o cruzamento das métricas revelou sobre as políticas de quem gasta menos energia na construção desses laboratórios e galpões? Por contraste, as diretrizes do Japão demonstraram uma variação enorme e são muito mais voltadas para a resposta imediata, durante a crise mesmo, no calor do momento. Os manunais japoneses têm uma alta cobertura em ações não farmacêuticas de execução rápida. As diretrizes especificam claramente os gatilhos exatos para impor distanciamento, para fechar espaços e determinar o uso de máscaras. Nossa, o microgerenciamento. Muito. Além disso, a documentação é absurdamente exaustiva na designação de responsabilidades pontuais e no estabelecimento de cadeias de comando específicas para aquelas primeiras 72 horas críticas. Voltando àquela imagem visual de antes, é como se o governo americano estivesse garantindo que haverá lanternas e pilhas no almoxarifado no ano que vem, enquanto o governo japonês está exaustivamente mapeando cada rota de fuga de incêndio do prédio. E decidindo quem vai segurar a lanterna quando a luz acabar. Exato, nome por nome, quem segura a porta, quem coordena a saída. São visões de fato muito contrastantes. Mas qual é a mecânica burocrática por trás disso? Por que a resposta americana parece tão mais vaga nas instruções de coordenação imediata? Essa é a parte analítica mais fascinante explicada pelo artigo. A estrutura inicial molda o comportamento futuro. Os Estados Unidos, como eles adotam na sua essência legal a abordagem para todos os perigos, Sim. Isso significa que o esqueleto do comando governamental já está pronto. Qual agência federal responde a qual departamento, como o Estado dialoga com a federação, quem assina ordens emergenciais, tudo isso já foi desenhado, votado e transformado em lei permanente. Independentemente do tipo de ameaça, o esqueleto está fixo. A estrutura óssea do governo americano não precisa ser repensada a cada novo furacão ou a cada novo vírus. É isso aí. As engrenagens estão lubrificadas. Então, quando eles redigem um plano de contingência para pandemias, não perdem tempo detalhando de quem é a responsabilidade de coordenar o fluxo de informação. Esse papel institucional já existe e opera o ano inteiro de forma genérica. E isso permite que os recursos deles sejam canalizados quase inteiramente para a inovação técnica, como as vacinas e os tais galpões. Entendi. E o Japão acaba sofrendo o efeito inverso da sua própria genialidade em especialização. Como assim? Como eles construíram uma tradição baseada em perigo único, com comitês separados para terremotos, tsunamis e surtos virais, eles não possuem uma espinha dorsal única e permanente que abrace todos os ministérios ao mesmo tempo. Exatamente. Toda vez que o alarme soa para um evento novo ou para uma crise misturada, né? Isso. O governo japonês precisa, essencialmente, sentar numa mesa de negociação, do zero, e redefinir a hierarquia de emergência. Quais agências irão colaborar? Qual ministério assume a dianteira agora? Como o Comitê de Doenças vai dialogar com as equipes de desastres ambientais? Porque não tem um comando macro unificado para existente. Exato. Os documentos e os esforços deles precisam se concentrar obsessivamente na gestão constante e na designação de papéis durante o desenrolar da crise. E o preço que se paga por essa energia toda gasta na resposta imediata É um déficit substancial na preparação de longo prazo. A inovação estrutural acaba ficando em segundo plano quando as instituições precisam decidir constantemente quem vai liderar a missão de resgate na rua. é a balança da gestão pública. Você tira de um lado para focar no outro. E é aí que entra o resumo prático disso tudo. O futuro da gestão global de crises dependerá de combinar esses dois mundos. E a beleza desse artigo é justamente mostrar as engrenagens dessas escolhas difíceis. Reconhecer a imensa relevância do material que estamos analisando hoje vai muito além de um debate acadêmico distante. Com certeza. O que o Kenny Ito e o Shingo Kano nos entregaram foi essencialmente o fim de uma disputa teórica improdutiva, tirando a discussão daquele modelo de um ou outro. Porque os dados documentais provaram que até as potências mais orgulhosas têm lacunas profundas quando confiam só em um modelo purista. Sim, e eles provam que uma abordagem híbrida é a única opção realista e eficaz para sistemas de gestão de emergências.
O planejamento ideal para a sobrevivência em grande escala precisa aglutinar a visão de longo alcance do modelo generalista. Aquela capacidade impressionante de financiar, estocar e desenvolver soluções anos antes da crise com a fluidez adaptativa imediata dos sistemas japoneses, garantindo que a execução prática na rua seja incisiva no meio do caos. Mesmo que isso signifique flexibilizar regras para lidar com um navio inesperado. O sistema moderno precisa do laboratório pronto e do treinamento minucioso de distribuição. Somar a força bruta científica e eficiência à logística, isso tudo, no fim das contas, nos conduz a uma provocação final, algo para instigar uma reflexão profunda sobre a nossa sobrevivência. Qual seria? Se os nossos sistemas de defesa são construídos com base no espelho retrovisor, olhando sempre para os desastres ambientais ou pandemias do passado, como esse novo modelo híbrido poderá nos proteger de uma crise sanitária que a humanidade sequer consegue imaginar hoje. Essa é a barreira final que separa a segurança preventiva de uma verdadeira capacidade de adaptação em tempo real diante do desconhecido. Uma baita reflexão. E é com essa reflexão instigante que finalizamos a nossa discussão analítica de hoje. Fica o nosso profundo agradecimento pela atenção e pela companhia de quem dedicou uma parte valiosa do seu dia a este mergulho intelectual rigoroso nas fontes científicas junto conosco. Até a nossa próxima análise.